Shalom de Deus, amados. Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica em um ano. Estamos lendo hoje o capítulo 52 de Salmos, né? Salmo 52. A justiça e a bondade de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita, e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Aleluia. Esse salmo foi escrito, né, depois da traição do Doeg, né, o edomita, lá de Samuel 22, né, 1 Samuel 22, né, quando ele denunciou Davi a Saul, né, quando ele viu lá Davi e os seus homens ganhando o pão da preposição, né? Da proposição, resultando na morte dos sacerdotes, né? Historicamente, o Salmo denuncia a maldade de quem usa palavras para destruir, confiando no poder e na mentira em vez de Deus. Davi contrasta o destino do ímpio, que será arrancado e destruído, com o do justo, que permanece firme como uma oliveira na casa de Deus. De forma, né, cristocêntrica, vemos aqui um contraste entre o sistema corrompido que rejeita a verdade, né, como aconteceu com Jesus, traído e entregue por palavras mentirosas, né, e Cristo, o justo, que confia plenamente no Pai. A mensagem central é que a mentira pode até prevalecer por um tempo, mas Deus trará a justiça, enquanto aqueles que confiam nele, né, em Deus, permanecem firmes, frutificando e sustentados pela graça. Aleluia. Então, continuamos agora no Salmo 109, porque estamos na leitura cronológica, né? A oração de um homem perseguido, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cerca-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me bem com mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado e que o coração deles seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem. Que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele. Nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça sua posteridade e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos, como azeite.
Seja para ele como a roupa que o cobre, como o cinto com que se cumpre, como que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam, e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria, quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Aqui, né, o Salmo 109 é uma das orações mais intensas de Davi, né? A gente vê, né, a mágoa dele, a dor dele, né? E ele faz essa oração, né, contra os inimigos, né, que acusavam ele falsamente e tratavam ele com ódio, mesmo ele tendo demonstrado amor para essas pessoas, né? Então reflete um contexto de perseguição e injustiça profunda, onde Davi clama para que Deus faça justiça diante de acusações mentirosas e traição. De uma forma cristocêntrica, né, esse salmo aponta diretamente para Jesus, especialmente na parte que fala sobre alguém que o traiu, aplicada a Judas, né, lá no Novo Testamento, mostrando que Cristo também foi alvo de falsas acusações, rejeição e ingratidão. Ao mesmo tempo, revela o coração de um justo que entrega a vingança a Deus, em vez de agir por conta própria. A mensagem central aqui é que, mesmo diante da injustiça, da dor causada por pessoas, devemos confiar que Deus é o justo juiz, que vê tudo e age no tempo certo, enquanto em Cristo encontramos refúgio, justiça e redenção, né? Glória a Deus. Agora continuamos no Salmo 140, oração por proteção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos e aguçam a língua como uma serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Diga ao Senhor, tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caia sobre eles as brasas vivas, sejam atiradas ao fogo, lançadas em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Aqui, acaba aqui. Bem, esse Salmo 140 é uma oração de Davi pedindo livramento de pessoas más, né? Violentas e cheias de engano, como as outras, né? Então reflete um tempo de perseguição também, né, onde os inimigos tramavam contra ele com palavras e armadilhas, mostrando um ambiente de perigo constante. Davi clama para que Deus o proteja tanto nas ações quanto das palavras desses homens, reconhecendo que o mal muitas vezes começa na língua,
De forma cristocêntrica, esse salmo aponta para Jesus, que também enfrentou homens perversos, cheios de mentira e conspiração. Sendo alvo de acusações injustas, ainda assim ele confiou plenamente no Pai. A declaração de que Deus é o defensor dos necessitados revela Cristo como aquele que sustenta os oprimidos e faz justiça. A mensagem central é que Deus protege, guarda e faz justiça aos que confiam nele, mesmo quando estão cercados por maldade e oposição. Agora nós vamos para o Salmo 31. Lamento e louvor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conhece as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Oh, aleluia! Essa aqui é outra oração de Davi no meio da angústia, né? Onde ele está clamando por socorro, expressando a dor dele, ao mesmo tempo declarando a sua confiança total em Deus, né? E aqui reflete um período de grande perseguição e sofrimento, possivelmente, né? Na fuga de Saul, né? Como ele escreveu, né? Fugindo do rei, né? Quando Davi se sente cercado por inimigos e até esquecido pelas pessoas, ainda assim ele afirma, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito, mostrando dependência completa do Senhor. De uma forma cristocêntrica, esse salmo aponta diretamente para Jesus, né? Que citou essa mesma frase na cruz, revelando a confiança perfeita no Pai, né? Mesmo no momento maior de dor.
Assim, Cristo é o cumprimento pleno desse salmo, né? O justo que sofre, mas confia e é sustentado por Deus. A mensagem central é que mesmo em meio ao sofrimento, medo ou rejeição, podemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o refúgio seguro e fiel para nos guardar até o fim. Aleluia! Continuamos a nossa leitura cronológica agora em Salmos 64. Pedido de proteção contra inimigos. Salmo 64. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha queixa preserva a minha vida, do terror do inimigo. Esconde-me na conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para, às escondidas, atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente, não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar a própria língua. Se voltará contra eles todos os que os veem, balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Aqui no Salmo 64, né, Davi está pedindo proteção contra os inimigos que continuam conspirando em segredo e usam palavras como armas para ferir ele, né? Então reflete um contexto de perseguição silenciosa, onde as pessoas tramavam contra ele com mentiras, acusações e planos ocultos. Não ataques diretos, mas ataques escondidos. Davi reconhece que o perigo vem tanto das ações quanto da língua. De forma cristocêntrica, esse salmo aponta para Jesus, que também foi alvo de conspirações secretas, conselhos ocultos e falsas acusações por parte das autoridades religiosas, sendo condenado injustamente. Porém, o salmo mostra que Deus intervém trazendo à luz o mal escondido e fazendo justiça. A mensagem central é que mesmo quando somos atacados de forma invisível ou injusta, Deus vê tudo, protege os seus e no tempo certo revela a verdade e estabelece a justiça. Aleluia! Agora continuamos a nossa leitura cronológica no 1 Samuel 23. Davi livra a cidade de Keila. Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões de ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto a teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: o que será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens
que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o a todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Versículo 15. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. Ele o fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Versículo 19, a traição dos zifeus. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informe-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, diante de Saul. Ora, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram no encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disto, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Sela Amalecote quer dizer pedra de escape. Oh, glória e bênção. Aqui, né, no 1 Samuel, capítulo 23, Davi ainda tá fugindo de Saul, mas mesmo assim ele consulta a Deus e vai salvar a vida de Keila, né, dos filisteus, e vai salvar a cidade de Keila, né, dos filisteus. Depois descobre, né, que os próprios moradores da cidade iam entregar eles, né, então ele foge novamente para o deserto. Jonatas encontra e fortalece em Deus, né, a aliança deles, né, reafirmando que ele seria rei, enquanto Saul continua tentando persegui-lo sem sucesso. O capítulo mostra um líder, né, sendo formado no meio da pressão, aprendendo a depender totalmente de Deus, e também revela a instabilidade das pessoas, que nem sempre retribuem o bem recebido. Davi foi lá ajudar os moradores de Keila e eles iam trair Davi, né? De forma cristocêntrica, Davi aponta para Jesus, que mesmo rejeitado, ele continua salvando e fazendo bem, enquanto é traído e perseguido. E Jonatas reflete o encorajamento, né, que Deus traz no meio da luta. A mensagem central é que Deus guia, protege e fortalece os seus, mesmo em meio à rejeição, e que o propósito dele não pode ser impedido, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Amém.